galera do canal Zerado, está chegando o tio Jefferson hoje com uma aula sobre sistema de blocos. Essa aqui vai ser a nossa primeira aula. Assim como o tio está fazendo força centrípeta, vai fazer também esse sistema de blocos. Então serão vários casos. Hoje a gente vai para o caso mais simples, que é o caso que a gente só tem dois blocos. Esse é o primeiro sistema aí. Então vamos lá para essa aula. Então galera, toda vez que eu tiver um sistema de blocos, onde eu tenho aqui um bloco A e um bloco B, sendo que eu estou empurrando o bloco A. Quando eu empurro o bloco A, esse bloco A vai empurrar quem? O bloco B. É aquela situação que você está no supermercado e vê lá o cara passando com dois carrinhos, né, empurrando no mercado. Seria essa mesma ideia aqui. O que mais que ele me diz aqui? Ó? Esse sistema de blocos que eu vou fazer vai resolver qualquer problema. Então, antes da gente ler o problema, eu vou logo fazer o sistema, como é que funciona. Então, toda vez que eu tiver dois blocos desse, dois, três, a primeira coisa que você vai fazer é desenhar os blocos separados, tá? Então, o tio vai desenhar ele aqui, ó, bloco A, tá aqui o bloco A e tá aqui o bloco B, ó. Primeira coisa, desenha ele separado. Se fossem três, eu ia desenhar os três separados, tá? E agora? Vou olhar para a figura e vou verificar para onde ela vai. Como eu estou empurrando nesse sentido, provavelmente o movimento dele também vai ser aqui para a minha esquerda. No meu caso aqui, tá galera? Então como ele vem para cá, tudo que tiver nessa direção vai ser o quê? Positivo. A direção do movimento sempre será positiva. Quer dizer que se eu for para lá é positivo e se eu fosse para esse outro lado também seria positivo. Então para onde tiver o movimento, se liga, é para lá que vai ser o quê? Positivo. Então vamos lá. Já sei que o positivo é nesse sentido para essa figura, tá? Desenhei os blocos separados. E agora eu vou desenhar as forças. Bem, na figura eu só percebo o seguinte, que existe uma força atuando aonde? No bloco A. Então eu vou desenhar essa força aqui, ó. Força F atuando no bloco A. Então tá aqui, ó. Ela tá empurrando nesse sentido aqui. Beleza. E agora? Tem só isso? Que eu vejo sim. Porém, quem assistiu as primeiras aulas de lei de Newton, você viu lá a primeira lei de Newton, segunda e terceira. Então, sistema de bloco é a aplicação disso aí. Vamos lembrar da terceira lei de Newton, que toda ação vem acompanhada de uma reação. Beleza, galera? Então, quando eu empurro o bloco A vai empurrar quem? O bloco B. Então, vai existir aqui, ó, uma ação, que vai ser a força que o A vai fazer em quem? No B. Então, força AB. Se isso é uma ação, toda ação tem uma reação. O que é que muda mesmo? O sentido, galera. Então, se esse aqui está para minha esquerda, né? Esse aqui vai estar para onde? Para minha direita. Então, vai existir a força que A aplica em B e que B aplica em A. Isso aí vai formar um par de ação e reação. Beleza. Vamos voltar para onde vai positivo, separa os blocos, desenha as forças. Já foram 3 passos. O quarto passo é aplicar a segunda lei de Newton, galera. Lembra da segunda lei de Newton? O tio falou bem dela já. Francisquinha, meu amor. Então, ó, como são 2 blocos, eu vou escrever aqui, ó. Francisquinha, meu amor. Isso para os 2 blocos, tá? Vamos lá. O tio está esquecendo aqui os vetores, mas você pode colocar aí em cima se você quiser, tá? Lembra que isso aqui tem direção e sentido. Até colocar aqui. Então tá aqui, Francisquinha, meu amor. E agora, lembra que FR, o tio já falou em outra aula que isso significa o quê? Força resultante, ou seja, o resultado de várias forças. No caso, quantas forças eu tenho só no bloco A? Confere aí comigo. 1, 2. Então, em vez de eu usar 2, usaria uma, que é a resultante. Vamos lá. Eu vou olhar para a figura, eu sei que tem 2 forças. Só que lembra que a gente falou que positivo é quem está na direção do movimento. E quem é que está na direção do movimento aqui? É o F ou o FBA? Até colocar aqui também os vetores, olha. Quem é que está na direção do movimento? É o F. Então, F será positivo. Menos quem? FBA, porque vai contra o movimento. Então tá aqui, ó. Igual a massa. Essa massa é a massa do cara que eu estou analisando, galera. E eu estou analisando o bloco A. Então, massa do bloco A
vezes a aceleração. Montei uma equaçãozinha aqui, ó. Deixa ela aí. Vamos para o segundo bloco. No segundo bloco eu tenho quantas forças? Uma só. E ela está na direção do movimento? Está. Se ela está na direção do movimento, ela é positiva. Então, olha, força que A aplica em B é igual a massa do bloco. Qual o bloco que eu estou analisando agora? É o B. Então, B vezes aceleração. Olha, está aqui a minha segunda equação. Depois que eu montei as equações, que foi o quarto passo, para finalizar tudo, eu pego e vou somar as duas. Então vamos somar aí, ó, a primeira equação aqui, ó, com a segunda equação. Então soma a primeira com a segunda aqui. E agora, vamos fazer isso, ó. Vou repetir elas aqui, ó, a primeira e a segunda, e a gente vai somar. Então tá aqui a história, ó. Repetir as duas. Vamos somar essa galera. Quando eu for somar essa galera, perceba o seguinte, que aqui eu tenho a história de um par de ação e reação, olha. Então vamos fazer o seguinte, estou somando. Então quem é que eu vou somar? Primeira equação e a segunda. Porém, eu tenho BA e AB. O que é que troca? Só o sentido, par de ação e reação. Lembra que toda ação tem uma reação de mesmo módulo, galera. O que significa isso? Mesmo valor, né? Quer dizer que as duas são iguais, porém como uma é negativa e outra é positiva, uma vai cancelar a outra. O que é que sobra pra gente aqui desse lado da igualdade? Desse lado da igualdade só sobra quem? O F, tá? Então F é igual. Do outro lado não dá para cortar ninguém, então a gente vai repetir. Então MA vezes A mais MB vezes A. Observa bem que o termo A está se repetindo. Na matemática a gente faz o quê? Um termo que se repete, coloca em evidência. Então coloca ele em evidência. F é igual a MA mais MB vezes o termo que se repete, que no caso é quem? Aceleração. Se está multiplicando, vem para cá como, galera? Dividindo. Então A, escrever aqui, ó. A será a força dividido para a massa do A mais a massa do B, ó. Então estava multiplicando, veio para cá, dividindo. Quando eu faço todos esses passos, galera, eu faço todas as possíveis perguntas que estão feitas aqui e respondidas. Vamos ver como seria isso agora? Aqui, ó. Qual a aceleração do conjunto? Se eu quero a aceleração, quem vai ser? A força dividido por MA mais MB. Então tá ali, já está feita a aceleração que ele perguntou. Sendo que a massa do A é 3, a massa do B é 2 e a força é 10. E a outra pergunta que ele faz é qual a força que A aplica em B. Então vamos lá, galera. Qual a primeira pergunta? Qual a aceleração? Olha, isso aqui a gente já resolveu. Quem é a aceleração? É essa equaçãozinha aí, só falta substituir os valores. A aceleração é força. Quanto é a força? Ele mandou usar como 10, né? Então, 10 dividido para as massas. Quem é a massa do A? 3. A massa do B? 2. Então, 3 mais 2. Fazendo isso, vai ficar 10 dividido para 5. E 10 dividido para 5 é 2 metros por segundo ao quadrado. Lembra que isso aqui é uma aceleração. Sempre vai ter o tempo ao quadrado. Se não, vai lá na aula do tio lá, aceleração média. Também tem aqui no canal. Dá uma olhada lá. E aí, acabou aqui? Ele pediu a aceleração? Beleza, já resolvi. É só isso que ele quer? Não. Ele pergunta qual é a força que A aplica em B, tá? Toda vez que ele falar qual é a força que A aplica em B, ou que B aplica em A, é a mesma coisa, porque é um par de ação e reação. E quando a gente desenvolveu o problema, a gente fez isso, ó. Bem aqui, ó, tem a força que B aplica em A, né? Ele quer a força que A aplica em B. Então, as duas são idênticas, tá? Lógico, quando você for resolver, saia pela menor. Por quê? Porque o cálculo vai ser mais rápido, vai ser a maneira mais fácil. Se eu resolvesse por aqui, daria certo. Se eu resolver por aqui, também vai dar. Então, qual é que eu vou aplicar? A menor. Então, olha, força que A aplica em B vai ser o seguinte, galera. Ó, força que A aplica em B é a massa do B vezes A.
que é a minha aceleração. E agora? Eu vou substituir isso aqui, ó. Quem é a massa do B? Massa do B é quanto? 2. Então, força que A aplica em B é igual a 2 vezes a aceleração. Quanto deu a nossa aceleração? 2 também. Então vamos resolver isso. 2 vezes 2, mamão com açúcar, né? Mais fácil que mastigar água, né, galera? Quanto é que deu? 4. Como é uma força, 4 o quê? 4 newtons, tá? Então, galera, hoje o tio resolveu um sistema de blocos. Quem gostou da aula, continua aí. Nas próximas semanas vai sair a nova aula também de sistemas aí, outros sistemas. Valeu, galera. Quem gostou, compartilha, ativa o sininho, tá? E deixa o seu like. Valeu!